hoje, a partir de agora, nós vamos falar sobre o câncer de próstata. O nosso programa, ele chama a atenção para esse assunto, que o Brasil, o câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Então, a gente convidou para participar do programa o Dr. Aures Dourado, que é urologista, a quem eu agradeço. Bom dia. Bom dia, Carla. Obrigado pelo convite. Prazer enorme te receber aqui, doutor. Prazer nosso. Olha, os homens não gostam muito de ir às consultas, eles deixam um pouco de lado, às vezes, a saúde. Ainda é assim, doutor? Ou você acredita que tem melhorado de uns tempos para cá? Eu acho assim que o papel de vocês de educar, de informar, conscientizar a população tem melhorado. Entretanto, nós estamos muito aquém do ideal. Enquanto a mulher tem o hábito de ir ao médico, ao ginecologista, desde adulto jovem, adolescência, até infância, o homem acaba protelando isso, não vai. E isso deixa alguns números alarmantes. Por exemplo, o homem morre 7 anos antes, em média, do que as mulheres. Né, doutor? A prevenção é a palavra de ordem, né? Mas como identificar que o paciente está com câncer de próstata e por que esses números aumentam a cada ano? Você acha que é devido a realmente essa falta de atenção? O homem só procura o médico, na maioria das vezes, quando ele adoece, quando ele já começa a ter ali os sintomas? Porque, na verdade, o câncer, ele não tem sintomas, né, doutor? Quando ele vai realmente aparecer mesmo, é porque ele já está ali numa fase mais avançada, né? Não, isso sem dúvida. E o que é mais alarmante é que mês passado o Ministério da Saúde recomendou exatamente isso. Só vá fazer PSA, o toque, enfim, e a urologista se tiver sintomas. Isso é completamente errado. É erradíssimo. A gente viu que essa estratégia de procurar o médico só se tiver sintomas faz com que a gente diagnostique a doença numa fase mais avançada. Ou seja, uma fase que a gente não consegue mais curar na maioria das vezes. Então, quando você vai antes, a gente consegue não prevenir. A prevenção é feita com cuidados de saúde, atividade física, alimentação saudável, redução do estresse. Quando você vai ao médico é para receber essas orientações e para um diagnóstico precoce, para que a gente pegue numa fase que dê para curar em mais de 90%, 95% das vezes. Até porque, doutor Aures, assim, se nós tivermos essa consciência de que nós somos o que nós fazemos, nós somos as nossas atitudes. Você está se alimentando de forma saudável? Como é que você quer ter saúde? Se você come tudo, gordura, muito açúcar, se você não faz nada de atividade física, se você é aquela pessoa que não está nem aí para você, e se você não vai a médico há não sei quanto tempo, e se você só procura um médico quando você já está naquela fase de dor, de febre, de que alguma doença está instalada ali no teu corpo. Então, quando a gente fala da prevenção, a gente fala exatamente sobre isso, é a gente olhar para a gente entender o autocuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, porque somos seres individualizados, doutor Sem Aures. dúvida. E os números são alarmantes. Assim, para você ter uma ideia, 1 a cada 6 homens vai desenvolver câncer de próstata. No Brasil, hoje, 200 pessoas são diagnosticadas por dia e 44 homens morrem por dia de câncer de próstata. Então, é muito comum. E a fase ideal para começar a pensar em problemas relacionados à próstata é a partir dos 40 anos, que a próstata começa a crescer, o PSA começa a alterar, começa a ter esses sintomas. E felizmente câncer não é o mais frequente, tem problemas relacionados. O mais frequente é o crescimento da própria próstata. Tá? Por isso que é importante ir ao médico. E o que o médico vai fazer? Você usou um termo muito bem, que é individualizar o tratamento. Hoje a tendência não é recomendar a mesma coisa para todo mundo, é olhar um indivíduo como um indivíduo. Então, quando você vai ao médico, ele vai estratificar teu risco, ele vai saber se você tem algum fator genético associado que aumenta seu risco de desenvolver câncer. Então, esse paciente a gente olha mais próximo. Ah, não, está tudo ótimo, eu tenho um risco baixíssimo. Às vezes a gente pode fazer exames a cada 2, 4 anos, não precisa ser mais aquele todo ano. Outra coisa que é errado focar, a questão do toque. O toque, a gente não tem que focar no toque retal. Existem outros exames, como ressonância, o próprio PSA, que nos ajudam a diagnosticar, às vezes, sem precisar do toque. Mas se tiver que fazer o toque, faz parte do exame físico, uma coisa simples, tranquila. Até porque, doutor Aures, essa história do exame do toque, a gente percebe que isso é algo que faz parte de uma sociedade muito patriarcal, muito machista, né? E a gente precisa quebrar esse machismo enraizado na vida dos homens.
para que a gente possa evitar que o câncer de próstata aumente a cada dia os números. Por isso que a gente não deve focar em falar de toque, eu acho que é uma coisa secundária. A gente tem que focar assim, vá se cuidar. O homem morre muito mais por diabetes, por pressão, por mortes violentas, como trauma, enfim, ferimento por arma de fogo, arma branca. Então, o que a gente tem que orientar? Vá ao médico. E assim, o urologista, na maioria das vezes, é o primeiro a ter contato com o homem. Então, o nosso papel não é olhar para a próstata, o nosso papel é olhar para o paciente como um todo. É ver se a pressão dele está alta, é ver se tem diabetes, se é gordura. A gente recomenda, eu estava falando até ontem, é muito comum eu diagnosticar câncer de intestino no meu consultório. Porque todos os homens e mulheres, a partir dos 45 anos, têm que fazer colonoscopia. Então você vai lá não é para olhar a próstata, a gente vai ver a saúde como um todo e orientar da melhor forma possível para que você tenha uma vida saudável e com qualidade. É importante também eu aproveitar que o Dr. Auro está aqui com a gente, ele que é urologista, ele falou uma coisa muito interessante para a gente chamar a atenção aí dos homens, né? O urologista é o médico do homem, nós mulheres temos o ginecologista para cuidar da gente. Então, por que nessa cultura que a gente vive, nós mulheres, ali já na adolescência, a gente já tem aquele hábito de ir na nossa ginecologista, no nosso ginecologista, pelo menos uma vez por ano? Por que vocês homens também não fazem a mesma coisa, já que vocês têm um médico para cuidar de vocês, que é o urologista? Não, sem dúvida, e cada fase da vida tem problemas relacionados, por exemplo, meninos na infância tem questão de fimose, infecções urinárias, na adolescência já são as doenças sexualmente transmissíveis, problemas relacionados ao início da fase sexual, adultos jovens, o câncer mais comum de homens com 20 anos é o câncer de pênis. De testículo. De testículo, câncer de testículo, é o mais comum. Câncer de pênis, graças a Deus, é raro, na maioria das vezes é 50, 60 anos, e homens que não lavam o pênis. Então, assim, aí você tem que fazer a prevenção, que é só a higienização. E a partir dos 40 anos vai ver questões relacionadas à próstata. O homem deve procurar o urologista para tê-lo como seu médico, para acompanhar durante as fases da vida. Mas também é interessante, Carla, que o urologista não trata só homem. O urologista vai tratar rins, vias urinárias, então cálculos renais, infecções urinárias, perdas urinárias insensíveis, tudo isso o urologista também vê, tá? Inclusive, doutor, existe muitos relatos nesse período aí da questão de infecções urinárias recorrentes, né? É muito comum. E nós mulheres sofremos muito, sim, né? Sim, então assim, é muito comum o Piauí, o Nordeste é muito quente e dependendo da fase do ano está muito seco. Então se você não se hidratar bem, vai ter problemas relacionados tanto à infecção urinária, quanto como cálculos urinários, que é muito comum aqui no nosso meio, pela nossa temperatura. Então já fica aí essa dica para você. Eu tenho uma cartela aí, Ítalo, falando sobre mitos e verdades. Eu vou colocar na tela aqui para o Dr. Auro aproveitar e já responder aqui a gente. Dr. Auro, é verdade ou mito? A alimentação não auxilia na prevenção? É mito. Eu acho que a base de tudo é a alimentação, uma alimentação saudável, evitando açúcar, gorduras, ricas em água, sais minerais, em vitaminas. Isso vai te ajudar à prevenção de doenças. Tá? Para você ter uma ideia, tem uma estimativa que 30% dos cânceres estão relacionados a hábitos alimentares, a obesidade, a açúcar, enfim. Então, se você retirar só a obesidade, tratar só a obesidade, você está evitando uma série de problemas da sua saúde. Tá vendo? Tem mais uma cartela aí para a gente, com mais uma pergunta aqui para o Dr. Auro. O exame laboratorial é um complemento para a prevenção? É verdade ou mito? Sem dúvida. Então, a partir do momento que a gente faz o exame de sangue, a gente vê como é que estão suas taxas e com aquilo você pode orientar como melhorá-las para saber se precisa de alguma medicação ou só intervenções de atividade física e alimentação, a gente consegue regular essas taxas. E uma vez que elas estão reguladas, você consegue prevenir doenças. Então tá? É isso, viu? Vocês precisam se cuidar da saúde de vocês, olhar para vocês com muito amor e dizer, eu quero viver bastante. A gente nunca sabe o que pode acontecer na nossa vida, né, doutor Auros? O senhor mesmo falou, as estimativas mostram que as pessoas acabam perdendo a vida, acidentes, tantas outras coisas. Não, porque a gente fala assim, o câncer, aí muitas pessoas já pegam o câncer como um ateste da morte, liga muito o câncer a isso, né? Mas acontecem tantas outras coisas, gente. Na verdade, nós não sabemos nada do que acontece, porque Deus é que sabe sobre todas as coisas. Mas se a gente se ama, a gente tem mesmo que cuidar da gente, para que a gente possa ter uma longevidade saudável, né, doutor Alves? Sem dúvida, e a população está envelhecendo mais. Felizmente, com o avanço da medicina, a gente
No passado era muito raro ter alguém de 70, 80 anos, hoje é muito comum. Então chega alguém no meu consultório hoje com 65 anos, eu digo, olha, você é jovem, você tem 20, 25 anos de vida pela frente. Então isso vai levar a doenças mais comuns com o envelhecimento, como a própria pressão alta e o câncer é uma delas. Então cada vez mais é comum a gente ouvir relatos, meu pai teve câncer, meu irmão, meu tio, algum amigo, algum vizinho. Então, e a gente tem que desmistificar isso, o tratamento melhorou muito. A gente consegue cura de muitos pacientes. Cada vez mais drogas mais novas, mais modernas estão chegando. Então, realmente precisa fazer esse diagnóstico para a gente poder dar melhor acompanhamento para esses pacientes. E prevenir é sempre a melhor solução. E assim a gente encerra o canal Saúde de hoje, agradecendo o carinho da sua participação, a sua audiência.